Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, tentar falar mais alto que o último vídeo, ficou baixinho, né? Eu já vou ler as duas leituras, a primeira leitura e o Evangelho para poder partilhar. Primeira leitura está em Gênesis, capítulo 37, versículo de 3 a 4, versículo de 12 a 13a, versículo 17b a 28. Leitura do livro do Gênesis. Israel amava mais a José do que todos os outros filhos, porque ele tinha nascido na velhice. E por isso mandou fazer para ele uma túnica de mangas longas. Vendo os irmãos que o pai o amava mais do que todos eles, odiaram-no e já não podiam falar pacificamente. Ora, como os irmãos de José tinham ido apacentar o rebanho do pai em Siquém, disse Israel a José: Teus irmãos devem estar com os rebanhos em Siquém. Vem, vou enviar-te a eles. Partiu, pois, José atrás de seus irmãos e encontrou-os em Dotaim. Eles, porém, tendo-o visto ao longe, antes que se aproximasse, tramaram a sua morte. Disseram entre si: Aí vem o sonhador. Vamos matá-lo e lançá-lo numa cisterna. Depois diremos que um animal feroz o devorou. Assim veremos de que lhe servem os sonhos. Rubem, porém, ouvindo isso, disse-lhes: Não lhes tiremos a vida. E acrescentou: Não derrameis sangue, mas lançai-o naquela cisterna do deserto. E não o toqueis com as vossas mãos. Dizia isto porque queria livrá-lo das mãos deles e devolvê-lo ao pai. Assim que José chegou perto dos irmãos, esses despojaram-no da túnica de mangas longas, pegaram nele e lançaram numa cisterna que não tinha água. Depois sentaram-se para comer. Levantando os olhos, avistaram uma caravana de ismaelitas que se aproximava, proveniente de Galaade. Os camelos iam carregados de especiarias, bálsamos e resina, que transportavam para o Egito. E Judá disse aos irmãos: Que proveito teríamos em matar nosso irmão e ocultar o seu sangue? É melhor vendê-lo a esses ismaelitas e não manchar nossas mãos, pois ele é o nosso irmão e nossa carne. Concordaram os irmãos com o que dizia. Ao passar os comerciantes madianitas, tiraram José da cisterna e por 20 moedas de prata venderam aos ismaelitas. E estes o levaram para o Egito. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora, nós temos o Evangelho que está em Mateus, capítulo 21, versículo de 33 a 43, versículo de 45 a 46. Pelo sinal, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, dirigindo-se Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo, disse-lhes: Escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um largar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou os seus empregados aos vinhateiros para receber os seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram o outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados em maior número do que os primeiros, mas eles o trataram da mesma forma. Finalmente, o proprietário enviou o seu filho, pensando: a meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: Este é o herdeiro. Vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então agarraram o filho, jogaram para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, que fará com esses vinhateiros? O sumo sacerdote e os anciãos do povo responderam: Com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros, que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhe disse: Vós nunca lestes as Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso foi feito pelo Senhor e é maravilhado aos nossos olhos?
Por isso eu vos digo, o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Os sumos sacerdotes e fariseus ouviram as palavras de Jesus e compreenderam que estava falando deles. Procuraram prendê-lo, mas ficaram com medo das multidões, pois elas consideravam Jesus um profeta. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. 5 minutos, quase 6 minutos, só de leitura. Então, vamos lá, pessoal. Lá na primeira leitura, eu vou voltar aqui porque eu esqueço, né? Ela vai contar a história de Israel, que tinha o seu filho, né, o caçulinha dele lá, José. Segundo a palavra, ele amava mais ele, por ele ter nascido já na velhice e tudo mais. Embora essa palavra aqui não fale, mas eu acho pertinente falar, caso alguém não conheça, Jesus, dá na mesma. Deus revelou em sonho a José, né, em que os irmãos deles iam acabar servindo eles, né? Se prostrando diante dele. Era isso. Eu só sei que o sonho dele, acho que era feixe de trigo, né? E aí tinha o feixe de José e dos irmãos. José sonhou com isso. E os feixes dos irmãos se prostravam diante de José. E aí, quando José bocou demais, foi contar para os irmãos ficaram irados. Primeiro, imagina, eles pensar, pai, não, mais esse aqui do que a gente. Aí o menino ainda vai sonha que eles iam, tipo assim, se prostrar diante deles, como se fosse um rei e os outros, né, servindo ali, prostrado. Aí isso aumentou mais a fúria, né? Então, assim, beleza, comentando ainda do que o pai falou, né? Eles foram lá, se eu não me engano, levar os rebanhos lá pra comer, né? Não sei como é que fala. E aí mandou depois José atrás. Quando eles vieram, eles armaram para José, querendo matar. Um irmão falou assim, não vamos sujar nossos, né, mão de sangue. O intuito dele, se eu não me engano, acho que era Rubem, era devolver pro pai. Depois, eles lá, né, Judá, viu aqueles compradores lá, comerciantes que vendiam seus escravos, tinha muita coisa ali, decidiu vender deu a ideia para os irmãos para eles venderem José, né, em vez de matá-lo, deixar ele para morrer. E assim eles fizeram, venderam José como escravo, e aí lá posteriormente ele vai preso, tal, ele vai se tornar o rei do Egito, né? A gente sabe disso aí. E assim aconteceu. Olha o tanto que essa história é interessante. Um filho muito amado, né? Esse filho foi entregue nas mãos dos inimigos. Eles desejavam matar esse filho, né? E foi entregue à própria sorte ali, né? No Evangelho, Jesus está contando a parábola dos vinhateiros, né? Que o dono da vinha arrendou, o pessoal que ele arrendou começou a matar o povo dele lá, os empregados, o filho e tudo mais, e mataram, né? E Jesus conta a parábola para ficar mais fácil as pessoas entenderem, né? E aí ele fala o seguinte, o dono da vinha, ao saber que esses vinhateiros mataram os seus empregados e o próprio filho, o que vai fazer? E aí os anciãos, os mestres lá, eles falaram assim, com certeza vai mandar matar eles. E entregar para aqueles que vão cuidar da vinha deles. E essa parábola, essas duas palavras, elas são muito interessantes, por quê? Porque primeiro nós temos um filho muito amado, que foi entregue à sua própria sorte, né? O intuito era matar e tudo mais, porque tinha um pai que amava muito o filho. E agora nós temos Deus que tem o seu filho muito amado, é Jesus Cristo, é óbvio, né? O seu único filho, nós somos irmãos adotivos de Jesus, né? Que foi enviado a nós. E nós fizemos o quê? Fizemos igual os vinhateiros, matamos. E o Senhor nos confiou, Ele criou esse mundo todo e nos confiou a Ele, a cuidar dos animais, das plantas, de tudo aquilo que Ele criou. E o que a gente faz? A gente destrói, a gente mata, né? E quando o Filho, né, Jesus veio, o que a gente fez? A gente matou, né? Mas agora que Ele já humanamente não está, na forma humana, assim como eu, no meio de nós,
na nossa fé católica, nós temos aquela questão, nós continuamos matando Jesus. Por quê? Continuamos destruindo a terra do Senhor, o dono dessa terra, e continuamos pecando, continuamos destruindo, continuamos sendo infiéis. Hoje a palavra nos chama a ser alertas, né? A alertar em relação a o que nós estamos fazendo com o que o Senhor nos confiou. O Senhor nos confiou essa terra, o Senhor nos deu a missão. E assim como os irmãos de José, assim como os vinhateiros, nós não estamos sendo diferentes. Nós estamos destruindo, tendo inveja, praticando o que é mal. Quando o Senhor voltar, o que será que vai ser feito com a gente? Porque Ele é justo. E se Ele for tratar conforme a nossa justiça, não sobrará um, né? Porque é destruição, é mentira, é calamidade. Quanta coisa ruim a gente passa nos noticiários. Por quê? Quem é o autor de tudo isso? Somos nós. Os desastres naturais. Desastre natural, mas isso é uma consequência do quê? É a consequência das atitudes do homem, das más atitudes do homem. Hoje nós somos chamados a mudar novamente. Todo vídeo ele é isso. Toda palavra é isso. É converter, é mudar, é melhorar, é se aproximar mais do Senhor. Então nós somos chamados a mudar. Nós somos chamados a mudar como a gente está tratando aquilo que o Senhor nos confiou, esse mundo que o Senhor nos confiou, as pessoas que o Senhor nos confiou e como nós estamos tratando o Filho amado que o Senhor enviou. Matamos e ainda estamos muitas vezes machucando. Porque cada pecado a gente continua crucificando, continua humilhando, continua fazendo pouco de todo o sacrifício que Jesus fez por nós. Que possamos refletir e mudar de vida. Da forma como tratamos esse mundo, a natureza, os animais, as nossas famílias, os nossos colegas, né? A forma como a gente se comporta. Porque o dono desta terra, o dono que nos confiou tudo isso, ele voltará. E ele é justo. E o que será de nós quando ele vê o que nós fizemos com tudo que ele nos confiou? É uma reflexão.